Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Domingão no meio da nossa jornada, mais um domingo de isolamento social, no entendimento de que essa é a melhor ferramenta ainda de proteção da nossa saúde, da saúde da nossa família, dos nossos amigos e da nossa comunidade, em que pese o ruído que alguns tentam produzir, a maioria absoluta da população brasileira, por pesquisa, entendeu o que a maioria dos seres humanos nesse planeta está fazendo agora, que é ficar em casa. E hoje é um dia muito especial. Hoje é domingo 19 de abril. 19 de abril é o dia do índio. Então, se me permite, eu queria fazer uma breve reflexão sobre essa data, considerando que nós estamos completando 520 anos de atrocidades, de violências, de genocídios, por etapas, sobre os povos originais do Brasil. Estima-se que, numa conta conservadora, quando os portugueses aqui chegaram, havia entre 4 a 6 milhões de indígenas em nosso país que foram dizimados. Eles foram objeto e continuam sendo de toda sorte de violência. De acordo com o último censo do IBGE, existiriam hoje no Brasil aproximadamente 800 mil indígenas, boa parte deles aculturada. Mas apenas na região da Amazônia são 300 etnias distintas e 100 povos isolados, que não têm contato algum com a nossa sociedade. E é errado a gente achar, como alguns pretendem fazer, entender que os indígenas são todos iguais. São 250 línguas e dialetos distintos, são culturas distintas. O Brasil tem um patrimônio étnico e cultural único no mundo. E nós estamos testemunhando, antes da pandemia, isso já vinha acontecendo em diferentes governos, uma enorme dificuldade de estabelecer critérios de proteção sobre os territórios indígenas e de respeito ao trabalho dos indigenistas, dos etnólogos, ciência novamente, entendendo a razão pela qual um território indígena precisa ser criado por lei e por que esses povos originais do Brasil merecem essa proteção. Agora, em tempos de pandemia, a gente está vendo outra atrocidade, que é a FUNAI completamente mal administrada, sem recursos, é o patinho feio da República. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, não queria ficar com a FUNAI, mas o STF bateu o martelo, a FUNAI é do Ministério da Justiça. E nós temos, com o avanço do desmatamento, que deu um pico no primeiro trimestre, a expansão de grileiros, a expansão por terra, o avanço de grileiros, madeireiros, garimpeiros, transportando vírus na direção dessas comunidades. É lamentável, eu conheço algumas lideranças indígenas, eu já estive com eles ou com elas nos seus respectivos territórios. Eu admiro muito o trabalho realizado por algumas organizações que tentam, na medida do possível, defender os direitos dos povos originais do Brasil, dos nossos ancestrais. E é um privilégio viver num país onde eles estejam por aí. Bom, vamos de minutos de sabedoria? Minutos atrás, 3 minutinhos, eu abri na mensagem 197. O pessoal pede para dar o número para depois, se quiser, dar uma conferida. Aprenda a amar a todos indistintamente para conseguir encontrar a luz que tanto anseia. Procure não distinguir o sábio do ignorante, o rico do pobre, quando se trata de ajudar. Saiba levar aos tristes a consolação, aos que lutam o incentivo da compreensão e do carinho. A quanta gente você pode ajudar com sua palavra, incentivar com um pensamento. Ame a todos indistintamente.
Bom, nós estamos nessa toada do exercício de compreender o que Jesus quis dizer para os cristãos, né? O amar ao próximo como a ti mesmo. Isso continua desafiando boa parte dos cristãos. Como é possível eu desenvolver esse sentimento por pessoas que por vezes eu não tenho empatia, não tenho afeição, eu não consigo propriamente ter uma relação com esta pessoa como eu tenho comigo. Evidentemente, a palavra amor tem uma elasticidade semântica enorme, mas em última instância significa reconhecer no outro um irmão em humanidade, alguém que eventualmente lhe desagrada por realizar escolhas não compatíveis com a sua visão de mundo, mas nem por isso essa pessoa é menos importante que você ou é digna de menos respeito que você. A beleza da democracia, na minha opinião, é esse exercício de tolerância e respeito em relação a quem pensa diferente, em relação a quem afronta suas ideias, mas não lhe falta com respeito e respeita o seu direito de pensar, de ter suas próprias opiniões. Nós estamos no jardim de infância do amor crístico, mas nós precisamos, é forçoso, penso eu, Pastorino nos faz esse convite, nós estamos o tempo todo sendo instigados a perceber de que maneira nós podemos nos relacionar melhor com qualquer pessoa, especialmente aquelas que eventualmente nos causam alguma dificuldade, algum embaraço. Então, é preciso prestar atenção na razão pela qual estamos aqui. Nós estamos numa escola de amor. A Terra é uma escola fantástica que nos ensina, nós estamos matriculados na escola que ensina a gente a ser melhor. E é impossível realizar esse objetivo se a gente não compreender exatamente como o verbo amar pode ser conjugado em diferentes circunstâncias, em diferentes situações, e esse é um exercício diuturno que a gente precisa realizar. E passa pelo respeito, passa pela tolerância, passa pelo direito do outro ser quem é. E de a gente construir pontes de diálogo, pontes aonde haja essa possibilidade de, através de uma conversa, acolhermos, ainda que você não concorde, mas acolhermos o outro. O exercício do CVV, dos voluntários do Centro de Valorização da Vida, é fantástico, porque essa escuta atenciosa e amorosa, ela se dá em qualquer situação, em qualquer circunstância, em relação a qualquer pessoa. Então façamos disso uma boa inspiração para esse domingo. O domingo é um dia particularmente importante no calendário cristão, é um dia santo, é o dia da trégua, do recolhimento, é o dia das meditações que nos promovem, que nos projetam para frente. Meus amigos, porque hoje é o dia do índio, 19 de abril, eu gostaria de sugerir uma leitura, provavelmente encontra-se até em PDF, um livro que marca para o Brasil a projeção do pensamento de um xamã Yanomami, Davi Kopenawa. Para quem não conhece, pesquise. Ele é uma pessoa de muita sabedoria. Tem a cosmovisão dos Yanomami é expressa nesse livro, A Queda do Céu. Palavras de um xamã Yanomami. A Queda do Céu. Palavras de um xamã Yanomami, de Davi Kopenawa e de um jovem antropólogo francês que se interessou pela cultura Yanomami, o Bruce Albert. Então, é muito interessante a gente ver como as tradições, as visões de mundo, as profecias dos Yanomami, em certa medida convergindo com outras de povos não indígenas,
a percepção da terra, ao contrário do que nós, herdeiros culturais dos portugueses, dos europeus, a gente vê a terra como patrimônio, como algo que pode determinar trocas comerciais interessantes, pode nos projetar socialmente pelo um bem material. E não apenas os Yanomamis, mas é interessantíssimo ver como a percepção da terra como uma extensão da própria pessoa nessas comunidades indígenas é forte. Eles não veem a terra como um bem, como um patrimônio, eles veem a terra como a fonte da vida e como uma extensão de si próprios. Eles se confundem com essa terra que provê alimento, que provê conforto, abrigo, água, ar. Essa terra, ela é, portanto, algo que não seria passível de qualquer outro tratamento que não a veneração como fonte de vida. É incrível como algumas pessoas não conseguem compreender isso, porque se recusam a conhecer o trabalho magnífico, por exemplo, de indigenistas do porte de Marechal Rondon, os irmãos Vilas Boas, Darcy Ribeiro, tantos, e são referenciais para a compreensão desse respeito. A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami. Meus amigos, a dica de doação para quem puder, hoje, lembrando que nós estamos completando uma semana nesse domingo, todos os dias dando aqui dicas que eu tenho o cuidado sempre de investigar, de checar, é sempre um prazer, um deslumbramento para mim poder conhecer esses trabalhos, recomendá-los e ajudá-los na medida das minhas possibilidades também. Eu sugiro que vocês se informem e, se possível, doem algum recurso para a Associação Franciscana de Solidariedade. Quem é de São Paulo deve conhecer. Ontem, nas redes sociais, apareceu uma fila interminável de população de rua desassistida por governos vários, esperando a vez para receber ajuda da Associação Franciscana de Solidariedade, porque eles têm um trabalho magnífico de acolhimento não só de quem está em situação de rua, mas de desempregados, de imigrantes, de pessoas que precisam de ajuda material, espiritual, hospitalar e estão sem condições de operar esse movimento na direção da solução. E a Associação Franciscana de Solidariedade faz um trabalho... Eu não conhecia. E eu fiquei muito impressionado com a qualidade do serviço assistencial. E nesse momento de pandemia, com muita gente vivendo uma situação material, econômica dramática, o trabalho da Associação Franciscana de Solidariedade, situado em São Paulo, é fundamental, tá? É a minha dica para hoje. Bom, eu vou fazer um breve comentário antes da gente interagir com as perguntas de vocês. Me permitam? Vamos lá. Eu vou colocar tudo num pacote, tá? Nós tivemos algumas carreatas ontem no Brasil, São Paulo, escandalosa a passeata porque interrompeu o trânsito próximo do Instituto do Coração e fez barulho, próximo de um hospital. Tivemos uma carreata no Rio de Janeiro, não reuniu tantos veículos assim, mas carreata sempre faz barulho, por causa da buzina, da gritaria do povo que está refugiado dentro do carro, protegido. Nós tivemos uma proposta apresentada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, sugerindo as etapas da flexibilização das restrições para a circulação de pessoas. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Quer dizer, o que deveria ser, na minha opinião, objeto de estudos por parte das autoridades de saúde, orientadas pela Organização Mundial da Saúde, nós temos a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo tomando a dianteira, já sugerindo
a liberação gradativa por setores da economia, da circulação de pessoas. E tivemos o presidente da República, mais uma vez, dando sinais de que não está dando a menor bola, a menor atenção para as recomendações de distanciamento, uso de máscara, não colocar a mão no rosto e depois apertar a mão das pessoas, não pegar no celular da pessoa para bater foto. Quer dizer, mais uma vez tivemos um exemplo que afronta, se choca com a recomendação que hoje norteia, inclusive países cujos líderes são admirados por Jair Bolsonaro. Eu estou falando do premier israelense Benjamin Netanyahu e estou falando do presidente americano Donald Trump. Os dois são muito estimados pelo presidente do Brasil. Os dois jamais falariam ou fariam o que o nosso presidente da República anda fazendo e falando. É algo... Eu não tenho palavras para descrever essa distância que separa a posição assumida pelo presidente daquilo que seria, digamos, o minimamente razoável. Sobre as carreatas, é importante a gente lembrar, as pessoas têm direito de não acreditar ou de acreditar no que bem entenderem. Mas há dúvidas minhas em relação ao direito de certas pessoas fazerem manifestações de rua que expõem terceiros ao risco e que induzem a velocidade de contágio a ser acelerada, causando enormes problemas na rede de saúde, expondo os profissionais de saúde. Eu fico muito inquieto quando vejo esse tipo de manifestação que não tem base científica. O que eles defendem não tem embasamento científico. Então, eu me lembro, isso me inquieta, quando a história nos traz o registro do que foi a luta de Oswaldo Cruz no início do século passado, tentando convencer as pessoas a se vacinarem contra a febre amarela. Houve protesto de rua. Oswaldo Cruz foi vilipendiada a honra dele, ele foi execrado publicamente, mas ele era um cientista e ele estava bem fundamentado na defesa da vacinação. Houve, mas assim, manifestações que lembram essas carreatas, pessoas que não estão querendo entender o que está acontecendo e partem para o ataque. Agora, quem ficou eternizado na história foi Oswaldo Cruz. Quem atravessou um século com a sua reputação, o seu prestígio ilibados, foi Oswaldo Cruz. Por quê? Porque ele é um cientista. E ele não chuta, ele não acha, ele não dá pitaco, ele não dá palpite, ele se baseia em ciência. Então, se tivesse carro, veículo, na proporção que temos hoje no Brasil, na época de Oswaldo Cruz, teriam feito carreata lá na década de 1920, por aí, contra Oswaldo Cruz. A gente está vendo a repetição da história. E a repetição desse exibicionismo irracional. Irracional. Não faz sentido. Então me perdoem, eu coloquei várias questões juntas aqui, mas todas elas remetem à mesma compreensão de que a maioria do povo brasileiro, por pesquisa, apoia o isolamento social. Ponto. A maioria da humanidade hoje está dentro de casa, refugiada no abrigo do lar, no entendimento de que esse é o lugar mais seguro do mundo hoje. Ponto. E quem respeita profissional de saúde deve respeitar não da boca para fora, mas se recolhendo e evitando ser hospedeiro desse vírus. Mais ou menos assim, penso eu. Bom, pois é, a Maíse Casarim pediu para eu comentar. Veja, mediunicamente. Maíse, eu já comentei o que você pediu, né? A carreata, enfim. E o curioso da carreata é o seguinte: não raro quem está participando da carreata
fica bem comportadinho dentro do carro com os seus, né? Não raro, alguns usam máscara, o que me causa uma perplexidade enorme. Em última instância, talvez parte das pessoas que participem da carreata está defendendo não a volta ao trabalho delas, está defendendo a volta ao trabalho de uma legião numerosa de funcionários que não têm carro, que vão ter que se deslocar de casa para o trabalho de trem, de metrô, ônibus, BRT, barca, apressando o contágio. É claro que todos queremos voltar ao trabalho, é claro que as pessoas estão, em alguns momentos, desconfortáveis com o isolamento. Agora, mais claro do que tudo isso, é que se não fizermos agora ainda o isolamento social, a tragédia que já foi anunciada se agravará. Façamos o nosso dever de casa. Simples assim. É isso que pode salvar muitas vidas. A Adriana Vilar Horta. André, as pessoas já estão relaxando no isolamento social, moram num condomínio, tem até festa acontecendo. Tem cidades como Indaiatuba que liberou o comércio. Houve a notificação pelo governador Dória. Como é que você vê isso? Eu já expressei meu pensamento e eu sinceramente acho que a gente está nesse momento realizando escolhas sobre as quais seremos responsabilizados, né? Eu já comentei aqui, não vou dizer o nome da pessoa, não vou dizer de onde ela é, não quero expô-la. Uma entusiasta ferrenha da volta ao trabalho, participou de carreatas em algum lugar do Brasil. Isso virou notícia, tá, gente? Eu não estou trazendo aqui em primeira mão, não. Uma senhora. E deu testemunhos dizendo nas redes sociais, isso é uma besteira, isolamento social não faz sentido, a economia precisa de gente trabalhando. Ela adoeceu, deu positivo para a Covid-19 e desencarnou. E não é o único caso. Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala. O prefeito de Caxias, eu também já dei o exemplo aqui, o Washington Reis. O Washington Reis, prefeito de uma cidade importante do estado do Rio, que é Duque de Caxias, não deu a menor bola para as recomendações de restrição de circulação de pessoas, deixou o comércio liberado, gravou um vídeo ao lado de uma secretária de governo dele, que é filiada a uma denominação cristã neopentecostal e que pediu para as igrejas permanecerem abertas. E ele apareceu no vídeo dizendo: a cura virá da igreja, tem que funcionar a igreja sim, os fiéis podem comparecer, não tem problema nenhum não. E ele, na semana passada, no sábado, sem ser ontem, outro, se sentiu mal, foi levado para o hospital, fez testes, deu positivo para a Covid-19 e foi parar na UTI. Só que o hospital que ele está sendo tratado não é um hospital de Duque de Caxias, é um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, caríssimo. A maioria dos moradores de Duque de Caxias, que prestou atenção no que o prefeito vinha falando, não tem condição de se internar nesse hospital que o prefeito hoje se trata. E que eu torço para ele se recuperar rápido. E torço mais ainda para ele, voltando ao cargo, não cometer o despautério de dizer tudo o que ele já disse, que é crime de lesa saúde. Aliás, gente, não é crime de lesa saúde, é crime contra a saúde pública. Do ponto de vista estritamente jurídico, todos os políticos, todos, que hoje determinam movimentos na direção contrária àquilo que a ciência médica defende com dados, todos esses políticos se expõem a processos de crime contra a saúde pública. Esther La Silva. André, sou psicóloga do trânsito. Você tem conhecimento quando o governador do Rio abrirá os postos de habilitação para voltarmos a trabalhar? Presto serviços nas clínicas do trânsito como psicóloga. Olha, Esther, não. Nós estamos no meio de uma pandemia. Os hospitais no Rio de Janeiro e São Paulo, Fortaleza, Manaus e outros lugares do Brasil. Manaus colapsou.
a rede de saúde, Fortaleza está ali. No Rio de Janeiro, o hospital referência já está praticamente lotado, São Paulo, os hospitais públicos também estão no limite, e abril nem terminou, porque essa previsão de dificuldade no atendimento era para maio. Então, não, com todo respeito, viu, Esther, eu entendo a sua situação, mas não é hora da gente ter zum de habilitação de carteira, não, sabe? E o governador, a meu ver, acertadamente, como todos os governadores, ou a maioria, o governador de Brasília está flertando com o negacionismo científico, mas a gente está vendo são medidas duras, viu? São medidas duras. Não é fácil você, no comando de um Estado, puxar o freio de mão e dizer, não vai abrir. Então, reflitam sobre isso, porque é muito mais fácil liberar. É muito mais fácil deixar isso correr frouxo. Quem toma a decisão de não abrir sabe que se fizer isso, daqui a pouco será crucificado pela opinião pública quando colapsar o atendimento. Porque vão cobrar. Você liberou lá atrás. Olha como é que está a situação agora. Responsabilidade é sua também. José Carlos Farias, lamentável, André, se estamos em uma quarentena, a aglomeração na Paulista não deveria ter sido dispersa pela polícia? Olha, eu não tenho conhecimento das razões pelas quais optou-se por não haver dispersão dos manifestantes que interromperam o fluxo de veículos nas ruas, porque especialmente quando a gente ouve o presidente toda hora dizer tem que ter o direito de ir e vir, né? Ele evoca um princípio que é muito caro à Constituição, exceto quando há risco para a saúde pública, faltou complementar isso. Mas me parece, e aqui eu vou dar uma opinião sem nenhum lastro ou informação de bastidor, José Carlos, que talvez os manifestantes quisessem exatamente isso, porque essas imagens iam dar nutriente para a milícia do ódio, né? A milícia virtual do ódio, quem espalha nas redes sociais as informações deturpadas. Então iam usar as imagens da repressão para sangrar politicamente o governador que está ali tentando fazer o que os técnicos de saúde lhe dizem. Então a gente tem que ter cuidado, sabe? É um momento difícil. Veja, mais uma vez, nada disso precisava acontecer. Se o Brasil repetisse o que está acontecendo no mundo inteiro, com a exceção de países onde há ditadores insanos, né? Existem 3 ou 4 lugares do mundo, países pequenininhos, não chegam perto do Brasil, que têm políticos que são déspotas, desvairados, que fazem o que querem, do jeito que querem. O Brasil não é uma república das bananas. Aqui nós temos instituições e nós temos ainda liberdade de imprensa, Ministério Público atuante, nós temos os 3 poderes da República que precisam ser equilibrados entre si, né? Vamos em frente. A Fernandes Mercedes. André, por favor, fale das ameaças que os pesquisadores da Fiocruz estão sofrendo, o que podemos fazer a respeito. Olha, eu prefiro não comentar para não dar nutriente para quem recorre a expedientes tão baixos se sentirem prestigiados. Os pesquisadores da Fiocruz, eles estão numa instituição, já disse aqui, que foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde como uma das 2 instituições nas Américas que representam os interesses, tem a chancela da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Uma é a Fundação Oswaldo Cruz, a outra fica nos Estados Unidos. Então vamos lá, a ameaça é algo que revela covardia. Cão que ladra, não morde. Então, eu sou completamente solidário à Fundação Oswaldo Cruz, já dei aqui, numa das dicas de doação,
que o fiocruz.colabore.org fosse outra possibilidade de vocês ajudarem quem está botando a mão na massa. Acabei de falar hoje aqui, antes de ler tua pergunta, sobre a beleza do legado de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi ameaçado numa escala muito superior. E se Oswaldo Cruz norteia e inspira os atuais servidores da Fundação Oswaldo Cruz, está tudo bem. Não vamos ficar futucando esse agito sombrio de quem não está, eu diria, sereno, não é movido pela lógica da ciência médica e quem se deixa atrair por interesses menores e pequenos. Como diria Mário Quintana, eles passam, eu passarinho. Dani Barros, bom dia, André. Poderia comentar a ameaça de Trump à China pela responsabilidade do vírus? Olha, com todo respeito, porque a gente precisa respeitar as pessoas que pensam diferente. Eu acabei de falar isso, comentando a mensagem do Pastorino. Mas o Trump é outro caso, eu diria, que resvala na psiquiatria, né? Ele tem problemas, assim, de se contradizer o tempo todo, não ser coerente nas suas decisões. Você se lembra de um post do Trump dizendo que o aquecimento global era uma invenção dos chineses? Ele publicou isso no Twitter. Enfim, o Trump está no ano eleitoral e nos Estados Unidos a reeleição é possível, né? A legislação permite a reeleição. A reeleição de presidente nos Estados Unidos é líquida e certa quando a economia vai bem. O presidente pode ser um doidivano. Se a economia vai bem, ele é reeleito. Essa é a história da democracia americana. Ocorre que Trump, que tem muitas vulnerabilidades do ponto de vista gerencial, ético, moral, ele agora não tem a economia a seu favor. Então ele está desesperado. Um homem daquele desesperado é um perigo para a galáxia. E ele vai chutar o balde na direção que lhe apraz. Resolveu chutar o balde de novo na direção dos chineses, com intenção de voto. Aquela história, America's First, primeiro América. E depois eu capitalizo isso com voto. É a leitura que eu faço. Ele está desesperado porque a economia está em frangalhos, não apenas lá. E ele usa de estratégias covardes, né? De fabricar inimigos. Aliás, não é o único chefe de Estado nas Américas que fabrica inimigos compulsivamente para, de alguma forma, reverberar uma informação que lhe apraz. A gente precisa ter projeto, a gente precisa ter estratégia, precisa ter plano, a gente precisa ter políticos que constroem pontes, não muros. Pontes que inspirem a nação, que promovam a união contra o inimigo comum, que é o novo coronavírus. É dessa qualidade de político que o Brasil, Estados Unidos se ressentem. A gente precisa ter essa liderança que converge, que torna o ambiente que já é tenso, eu diria, coeso, elencando as prioridades que convergem contra a pandemia. A política é isso, devia ser para isso. Eu, com toda franqueza, o presidente Jair Bolsonaro estaria, do ponto de vista da opinião pública, conquistando preciosos pontos, não apenas se fortalecesse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas se praticasse o que Mandetta recomenda. Ele estaria surfando numa onda de popularidade indescritível, apesar de todos os problemas da pandemia. Então, é complicado, eu não quero fazer aqui juízo de valor precipitado, mas a gente tem, nesse momento, feliz do país que tem chefes de Estado
que percebem a dimensão histórica desse momento e jogam a favor do combate à pandemia. Simples assim. Hitz Gara. Oi, André, você acredita que o achatamento da curva implica no futuro um contágio e imunização de rebanho? Olha, eu não estou muito afinizado com esses termos, não. O que eu tenho lido e ouvido de quem tem credibilidade científica na área médica é que, de fato, provavelmente, nós vamos ter, por etapas, o fim da restrição de circulação, estratégias que vão variar de cidade para cidade, de acordo com... O ideal seria com testagem. O novo ministro da Saúde, o Tais, ele disse algo que todos nós entendemos ser o certo. Quer dizer, precisamos de testagem para rastrear o comportamento do vírus e liberar a circulação de escolas, creches, eventualmente atividades comerciais, shopping center, com teste. Senão você fica no escuro. O Brasil está no escuro. O Brasil não está fazendo testagem como deveria. Então, tudo que a gente falar sobre o que deve acontecer, se não tiver testagem, é chute. É uma tentativa de você pensar um momento sem ter a aferição técnica, em números. É disso que estamos falando. Testagem ajuda a definir a política de saúde mais acertada para manter isolamento social ou não, se já dá para flexibilizar quais setores serão primeiro. Tudo isso com testagem, você não erra, você vai na boa. Quando você não consegue fazer testagem, como é que você implementa essa política com segurança, né? Algo Sede 2018. André, bom dia. Bom dia. Você acha que os governantes que defendem a volta da economia total serão punidos? Bom, vamos lá. É difícil dizer, mas já que você perguntou para mim, quem agora se expõe publicamente defendendo o retorno à atividade econômica rápido, será cobrado mais tarde se a curva não achatar rápido. Porque agora o Brasil está em elevação, contágios e óbitos. Flexibilizar agora não faz sentido. Então, quem defende isso agora será cobrado depois. Será cobrado pelos eleitores, então será punido pelos eleitores. Eu acho que isso já está acontecendo em certa medida. O sangramento da popularidade de algumas lideranças. Agora, como eu disse, informe-se. Eu sugiro Algo Sede, que eu não sei o seu nome, deve ser Augusto ou Augusta. Informe-se sobre como foi tipificado no Código Penal o crime contra a saúde pública. Informe-se você e tire suas conclusões. Porque é crime. O STF tem se pronunciado sobre isso, consultando a Constituição. Aonde houver qualquer medida que exponha desnecessariamente a população ao risco de adoecer ou morrer, é crime. Crime. Agora, aplicar a lei é outra história. Nós deveríamos ter uma Procuradoria-Geral da República mais atuante, penso eu. Nós não estamos vendo uma PGR com essa isenção, é a minha opinião, que uma Procuradoria-Geral da República deveria ter por princípio. Porque a Procuradoria pode questionar presidente da República e outras autoridades. Enfim. Antônio de Pádua de Rocha. André, depois de mais de um mês de isolamento social, qual a sua impressão para o futuro a curto prazo? Olha, minha bola de cristal deu curto-circuito, essa eu vou ficar te devendo. Agora, vamos relembrar o saudoso Mandetta.
O que o Mandetta dizia? Pandemia é dinâmica. Cada dia a gente tem uma estratégia que se ajusta às informações. Vocês repararam que nos últimos 2 dias não teve aquela coletiva compartilhando informações sobre o andamento da Covid-19 no Brasil, esclarecendo dúvidas, trazendo questões? Nos 2 últimos dias nós não tivemos coletivas, como vinham acontecendo há 1 mês, ininterruptamente. Dia sim, outro também. Eu acho isso péssimo, eu acho que é um mau presságio. Eu não preciso ter bola de cristal aqui, funcionando, para manifestar essa opinião. Transparência é a alma do negócio. Transparência do setor público. Todo dia ter uma coletiva era um hábito extremamente importante. Agora não temos nos últimos 2 dias. Espero que amanhã, segunda-feira, tenhamos. Ontem e anteontem, o Ministério da Saúde se ateve a compartilhar os números. E por nota. Não teve entrevista coletiva. Assim, deixa eu dar minha opinião sobre entrevistas coletivas, aproveitando o ensejo. Do meu ponto de vista, todo governante, seja ele prefeito, governador ou presidente da República, não apenas no Brasil, mas no mundo, deveria ser obrigatório o ofício, o trabalho de dar entrevista coletiva sem saber qual é a pergunta. Obrigatório. Porque quem ocupa, por exemplo, a presidência da República é um servidor público e deve explicações, deve prestar contas do que faz e não faz. Eu acho que tinha que estar na Constituição. Quem se elege para um cargo público no Executivo, seja prefeito, governador ou presidente da República, aí você estabelece, é 1 vez por semana, 1 vez por mês, porque se a gente deixa a critério do freguês, né? Quem se elegeu diz, não vou dar entrevista nunca porque jornalista não presta, pela razão que for. Ele fica desobrigado de dar informação? Eu sinceramente acho que a gente precisa entender o significado da palavra transparência. Quem é governo não é governo, está governo. É uma transição, é um período que você ocupa um cargo nobre, eletivo, né? E que você haverá de tomar decisões usando recursos do povo, através do recolhimento de impostos e taxas, e deve prestar contas disso. Mas não é no final do mandato, deve prestar contas semanalmente, mensalmente. E a melhor forma de fazer isso é com entrevista coletiva. Eu, sinceramente, mais uma vez, vou recorrer a 2 chefes de Estado muito estimados pelo presidente do Brasil. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles dão coletivo. Eles se submetem, eles podem até não gostar, mas eles dão a cara a tapa, falam, próxima pergunta. Se a pergunta não for boa, se a pergunta for cretina, o chefe de Estado tem até, ou o governador ou o prefeito, tem a chance, a oportunidade de desqualificar o jornalista e dizer, poxa, me admiro você, um profissional de imprensa, fazer uma pergunta dessa. É do jogo, faz parte. Transparência. Vocês sabem que no Brasil existe uma lei que esse governo tentou derrubar, que é a lei da transparência, que é a lei que permite acesso à informação de interesse público. Quando surgiu a pandemia, eles tentaram, o Palácio do Planalto tentou anular os efeitos da lei, dizendo que não haveria servidores disponíveis para atender ao pedido de informação do dia a dia, solicitada pela imprensa, solicitada por quem quer que seja. Rapidinho, o entendimento da justiça foi: lei da transparência é fundamental para a democracia. É um dever de quem ocupa o poder a informar a quem solicitar qualquer informação que aluda à aplicação dos recursos que o governante pratica, faz uso no dia a dia. Bom, Regina Fialho, André, como você sempre no seu programa gosta de mostrar pequenos e bons exemplos
Que tal fazer um programa sobre estados e municípios que têm belos exemplos no combate à Covid-19? Excelente sugestão, só tem um detalhe. Vários programas da Globo News nesse momento estão fora da grade porque a gente aumentou muito a programação ao vivo. Os programas ao vivo, eles agora tomaram conta da programação por conta da emergência da pandemia. Porque é um fato, para mim é o fato mais relevante do nosso tempo, pelas implicações que isso está tendo em diferentes áreas do saber e do conhecimento. Então, quem quiser assistir o Cidades e Soluções, vai lá na Globo News Play e assiste. Eu, por exemplo, deixei de fazer novos programas Cidades e Soluções, como vários colegas de outros programas gravados até segunda ordem, e estou com o meu trabalho agora na Globo News, segundas e quintas-feiras no Estúdio I, ao vivo, e segundas e quartas-feiras também ao vivo no Em Pauta, né? É lá que nós estamos. Mas obrigado pela sugestão. A pauta é ótima, viu, Regina? A pauta é ótima. Clarice Araújo. Bom dia, André. Como você vê o abuso dos preços cobrados pelas empresas fornecedoras de equipamentos de proteção individual? Olha, essas empresas podem até alegar o seguinte: lei da oferta e da procura, tem muita gente procurando, o preço sobe. Agora, se você perguntar a minha opinião, eu acho que pela lei dos homens, eles podem até não ser criminalizados, embora o PROCON reconheça e já tenha acionado judicialmente algumas empresas por prática de preços abusivos. Tem um protocolo aí de investigação. Mas as penas não são, me parece, severas e o PROCON não tem perna para fazer isso no mercado todo. Então, pela lei dos homens, quem faz isso até se safa, segue em frente. Pelas leis de Deus, quando você tem mais necessidade de disponibilizar equipamentos que são fundamentais, especialmente para profissionais de saúde, você eleva em 100, 200, 300, 400, 500% o preço de uma máscara, de um avental impermeável, de uma luva. Os ventiladores mecânicos, nossa senhora, isso virou joia, né? É um preço exorbitante. Eu tenho minhas dúvidas se a pessoa terá consciência tranquila realizando esse movimento. Consciência, na minha crença, é o ponto Deus dentro de nós. Então, o Deus que está dentro de nós reage à prática extorsiva de sobrepreço. É interessante, eu não sou propriamente, aliás, não sou mesmo, alguém que se sinta à vontade de fazer digressões bíblicas assim na direção da teologia. Mas a Bíblia critica os juros, viu? Os juros. A gente tem em algumas escrituras uma advertência à ganância, né? A ganância, ela vai na contramão da paz espiritual, né? Daquilo que a gente sabe ser o certo, vai na contramão da ética, né? Então, é um momento de que quem tem o que vale ouro no mercado da vida. Eu fabrico máscaras, eu fabrico ventiladores, eu fabrico aventais impermeáveis. Em vez de você salivar dizendo, nossa, vou ganhar muito dinheiro, pensa qual é a melhor atitude que vai te deixar tranquilo para o resto da existência. Quando seus netos perguntarem, vovô, o senhor estava naquela pandemia, né? O senhor viveu isso. E o senhor fabricava máscara, que era um item que faltava naquela época. Eu estou vendo isso agora na escola, que coisa. O que o senhor fez, vovô? O senhor tinha uma fábrica de máscara, né? E aí o vovô vai dizer, eu vou dizer para o meu filho que eu apliquei uma sobretaxa de 300% para o meu neto? Vou dizer a verdade? Opa, pensa nisso. Nelson Amâncio. André, como fica a situação dos empresários pequenos que não têm capital e que mais empregam, estão com medo? É uma situação terrível, terrível.
E eu entendo isso, eu tenho amigos nessa situação. Então, mais uma vez, é fácil falar, porque eu não estou na tua pele, mas não sei se é o teu caso, tá, Nelson? Mas enfim, a minha opinião, já que você perguntou. Primeiro, de alguma maneira, segurar o emprego dos seus funcionários, ainda que a única maneira de fazer isso seja negociando redução da jornada. Aliás, suspensão da jornada e redução drástica do salário. É uma forma de você dizer, abrindo o jogo, eu não tenho dinheiro para manter o emprego, mas eu quero vocês. Assim que eu puder reabrir o negócio, vamos conversar? É o primeiro ponto. O segundo ponto é reforçar a pressão sobre os governos, no sentido de não cobrar taxas e impostos, no sentido de liberar crédito com juros de mãe, para você justamente poder ter resiliência econômica financeira, não quebrar antes da reabertura do negócio. Essa é a minha opinião. Mas eu respeito muito quem está passando por essa situação, é muita gente. E é muita gente que fica entre a cruz e a caldeirinha, entende a importância do isolamento social, mas diz, como é que eu faço agora que eu tô sem saber como é que eu me mantenho enquanto o isolamento persiste. Eu entendo isso, entendo. Mas em boa parte do planeta, para não dizer na maioria absoluta dos países onde isso está acontecendo, você tem governos usando dinheiro do povo, não é de governo, é dinheiro do povo, impostos e taxas, ajudando as empresas a não quebrar e fazendo com que nessa negociação os empregados não sejam demitidos sumariamente, ainda que, permanecendo em casa, ganhem menos. Existem rotas aí, tá? De não quebrar. Existem rotas. A Vânia chegou aqui dizendo, fala dos indígenas, todo dia era dia de índio, mas agora acho que nem no 19 de abril lembram desse povo querido. Olha, eu abri os trabalhos do Papo das 9 falando disso depois no Stories, quando a gente terminar o papo, ou no canal do YouTube. Você acessa lá que eu falei bastante sobre isso, viu, Vânia? Obrigado pela lembrança. Celiane CPM. André, a imprensa tem falado em taxa de letalidade sem testagem no país. O que você diz disso? Olha, é fato, a gente não tem testagem, muitas pessoas que manifestam sintomas ou muitas pessoas que vêm a óbito não aparecem nos registros oficiais nem de contágio, nem de letalidade. Como é que a gente verifica isso cientificamente? Eu já dei o bizu aqui, quer dizer, você tem como verificar até aqui, apenas esse ano, janeiro, fevereiro, março, espera abril acabar, quantas pessoas vieram a óbito no Brasil por colapso no sistema respiratório com edema pulmonar? Acima da série histórica. Porque janeiro, fevereiro e março são meses quentes, são meses que não é o período de circulação de vírus de gripe, não é o período para as pessoas ficarem acometidas de doenças com esse perfil. Deu um salto o número de óbitos, janeiro, fevereiro e março, de pessoas com colapso no sistema respiratório e edema pulmonar. Porque você sabe, a Covid é tão agressiva que quando você não tem testagem, os médicos estão recomendando exame de pulmão, porque lá você vê manchas que são claramente associadas aos outros sintomas da Covid, para um diagnóstico certeiro, é Covid. Eu não fiz testagem, mas é. Deu um salto essa estatística. Deu um salto. Então vamos lá. Do ponto de vista do contágio, o portal Covid-19, que reúne técnicos da UNB e da USP, estima que seja um número pelo menos 15 vezes maior do que a gente vê hoje. Em termos de óbito, a gente precisa verificar os atestados de pessoas que desencarnaram com colapso no sistema respiratório e edema pulmonar. Aí a gente vai ter uma outra conta. A Letícia pede que eu fale sobre problemas que têm surgido com o isolamento, principalmente violência doméstica. Olha, é um assunto muito triste, mas ele de fato ocorre, a convivência fica muito estreita. Razão pela qual aqui, no Papo das 9, eu tenho
sempre que posso, sugerido estratégias para que as famílias ou as pessoas que estão vivendo no mesmo ambiente tenham essa atenção redobrada, um cuidado extremo para não acirrar os ânimos, para respeitar o silêncio dos outros, os dias de mau humor, o dia da pá virada, que a gente não cobre perfeição. Não dá para cobrar perfeição. Então a gente está tendo aqui o exercício da convivência, redobrada a atenção e exercitando a musculatura da tolerância. Faz a sua malhação da tolerância. Tolerância e respeito. É difícil, eu sei, gente, mas é necessário. Agora, se o vizinho, se perto de você, você ouviu o pau comer e você viu que a mulher, invariavelmente, é quem está levando a pior, esquece aquele ditado que os nossos avós recitavam. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher. Pode meter a colher. Eu meto a colher. Eu já fiz isso, não agora, em outras circunstâncias. Eu percebi claramente violência doméstica. Liguei o 90, liguei para a polícia. Olha, está acontecendo isso e aquilo nesse lugar. E se vocês não chegarem rápido, pode acontecer uma tragédia. Então, a vizinhança precisa ser solidária, não permitindo violência. Agora, a melhor forma de prevenir violência não é chamando a polícia. É dentro de casa a gente ter uma postura mais... Eu vou me reportar aqui aos homens, meus parceiros de gênero aqui, não sei se posso colocar nesses termos. Camarada, vou até tirar o óculos. Homem de verdade, não bate em mulher. Homem de verdade, na hora que está, eu diria, muito nervoso, extremamente pilhado por alguma razão, se esforçará para não levar à frente uma discussão. Porque homem violento é tudo o que nós não precisamos em dias de isolamento social. Então vamos fazer esse esforço, por favor. Tem muita coisa em jogo. A gente precisa fazer muita coisa diferente a partir de um gesto de respeito com você. Se você quiser ser respeitado na sua casa, dê-se ao respeito. Não agrida fisicamente, psicologicamente, não torture mentalmente, não faça esse gesto que o enfraquecerá perante sua família, seus amigos, e o deixará exposto depois à fragmentação de uma família que te ama, É um papo reto que eu estou tendo aqui, a gente pode falar mais sobre isso outro dia, porque o Papo das 9 está chegando ao fim. Eu quero agradecer a Ariane, lá de Campina Grande, sempre generosamente, parceira que sugeriu que esse papo fosse diário. Viu, Ariane? Obrigado. Um domingo de paz para sua família aí. E a todos os amigos que nos acompanharam nessa conversa, que a gente faça desse domingo, que é tradicionalmente na nossa cultura o dia da trégua, do recesso. É um dia santo para os cristãos, um dia sagrado. Que a gente aproveite ao máximo esse domingo para reforçar as nossas baterias espirituais, o nosso estoque tão desidratado de paciência, que a gente consiga chegar ao final do dia de hoje, orgulhoso de nós mesmos, porque conseguimos fazer o melhor ao nosso alcance em mais um dia de isolamento social, que é a coisa certa a ser feita. Está fazendo um dia lindo de sol no Rio de Janeiro. O que eu vou fazer hoje? Ficar na minha Batcaverna aqui. Beijo, fiquem com Deus. Esse papo vai ficar daqui a pouquinho disponível no Stories, no Instagram, e depois a gente publica no meu canal do YouTube. Fiquem com Deus, aproveitem a luz desse domingo. Tudo de bom.